Histórias da Bíblia! Olá, família da fé! Tudo bem com vocês? Dá um alôzinho para os nossos amigos, Dan. Oi! Muito bom estar aqui com vocês. Vamos trazer mais uma história para a gente falar daquele que é o nosso grande alvo de adoração, que é o nosso Deus. E a gente tem uma história hoje muito interessante que tem a ver com isso aqui, ó. Pescaria. Então vamos lá. A história de hoje foi tirada aqui do livro, do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 5, quando Jesus trata da pesca maravilhosa. Então o texto diz que Jesus ele estava falando para algumas pessoas ali à beira-mar e ele viu que 2 barcos tinham acabado de atracar ali na praia. Jesus então se aproxima de um dos barcos, que era o barco do apóstolo Pedro, e ele pede então a Pedro para que ele pudesse subir no barco dele para falar para o povo de dentro do barco. Então Jesus ali, ele fala e dá várias lições para aquele povo, e num determinado momento ele pede para Pedro afastar o barco um pouquinho. E Jesus então ele vai trazer uma grande lição ali para Pedro. Então Jesus, ao afastar com aquele barco, ele então pergunta, ou melhor, ele orienta Pedro, ordena a Pedro, para que Pedro jogasse novamente a rede. E aí Pedro já tinha passado a noite tentando pescar. E quantos peixes eles pegaram, Daniel? Não, no primeiro momento. No primeiro momento, nada. Nada. Eles passaram a noite tentando pescar e não veio nada naquela rede. Então Pedro já havia até lavado as redes. Aí Jesus vem dar uma ordem para ele, joga de novo a rede. Joga aqui do lado. E aí Pedro, mas como assim? A gente passou a noite tentando pescar e não pegou um peixe, como é que nós vamos pegar agora? Mas Pedro foi obediente. Ele então resolveu atender o pedido de Jesus Cristo. E aí o que ele fez, Daniel? Ele lançou as suas redes, No mesmo momento que ele lança as redes, o que começa a acontecer? Peixes, eles estavam um montão lá na rede. Isso, um monte de peixe começa a entrar na rede. E era tanto peixe que eles precisaram fazer o quê? Pegar outro barco e botar os peixes lá. Isso, então eles chamaram seus amigos que estavam no outro barco, nos ajudem porque o barco está afundando de tanto peixe. E eles então começaram a puxar juntos aqueles peixes, dividindo entre os 2 barcos. E aqueles homens ficaram encantados, porque eles passaram a noite tentando pescar e não conseguiram pegar nada. E aquele homem, vindo da parte de Deus, diz, joga a rede, e eles pegam então vários peixes. Pedro chega até a dizer, eu não sou digno de estar na sua presença, porque eu sou pecador. E aí Jesus Cristo fala para eles, o meu desejo é que vocês se tornem pescadores de... Jesus. De Homens. Isso. E você sabe o que é pescar homens? O que significa isso? Significa trazer pessoas para o Evangelho. Isso, é você lançar a palavra como se a palavra fosse essa isca para, por meio da palavra, atrair pessoas para a presença de Deus. Então o objetivo de Jesus Cristo era trazer ou fazer de Pedro naquele momento, e até o seu irmão e outros apóstolos, que eles pudessem ser feitos pescadores de homem, para que eles pudessem então atrair pessoas para Cristo. E olha só que interessante, aqueles homens passaram a noite tentando pescar, não pegaram nada. Quando eles conseguiram pegar um montão de peixe, eles então, diante do convite de Jesus, sabe o que eles fizeram? Eles deixaram tudo para trás, olha só. Eles entendendo que era muito mais importante seguir e servir a Jesus Cristo, eles deixaram aqueles peixes para trás. Então olha que lição importante para a gente, sabendo que quando Deus nos atrai e nos chama, a gente deve segui-lo, deixando para trás as coisas que são passageiras. Essa é a nossa história de hoje. E o Daniel tem mais um recadinho para vocês. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Fiquem com Deus, queridos. Tchau!